Falou, professor, também. Não, vocês não, gente, fica aqui. Turma, agora sim, vai estar gravando, pode colocar o nome e o número aí, e se é do nono A, o nono B aí no nosso chat, que é a nossa chamadinha. A gente está com 52 alunos, então tem 3 ou 4 faltantes. Turma, é o seguinte, ó, hoje a gente vai falar um pouquinho lá do livro, né, que eu coloquei para vocês no Google Class. Não sei se alguém leu, se alguém assistiu o vídeo que eu passei aí, que é das histórias em quadrinhos, tem as 3 partes. E aí eu pedi para, conforme vocês forem assistindo o vídeo ou lendo a história, vocês pensarem numa palavra que caracterizasse toda aquela situação do Gregor Samsa, né? E o interessante também dentro disso é o seguinte, assim como o Vitor lá do Psicólogo no Campo de Concentração, toda a história que a gente conta, toda a história da nossa vida, né, que tem algum tipo de dor, de sofrimento, quando a gente conta para outra pessoa ou quando a gente escreve sobre ela, é uma maneira de compreender aquela situação que você viveu, né? Então, o Vitor, ele começa a entender determinadas situações lá do campo de concentração a partir do momento que ele narra aquela história. O Gregor Samsa, né, que na verdade é o Kafka ali, ele também se sentia daquela maneira porque ele foi super rejeitado pelo pai, então ele se sentia um inseto. Então foi uma maneira também de narrar uma história, né, e tentar compreender a vida que ele tinha a partir dessa narrativa que ele constrói. Tem uma outra filósofa que a gente vai falar um pouco mais para frente, que o nome dela é Hannah Arendt, que ela já é contemporânea. Ela morreu na década de 80. Ela é uma judia na Alemanha, que ela é obrigada a fugir por conta do nazismo, isso na década de 30, 40. E aí ela vai também contar uma história, uma narrativa sobre a situação que ela viveu para poder tentar compreender. Lembrando que compreender não é perdoar, né? Quando você compreende aquilo que aconteceu com você, você aceita mais e trabalha mais a sua interioridade. Mas não significa que você vai perdoar. E aí a Hannah Arendt, escrevendo essa narrativa, ela vai escrever um livro que vai ficar super famoso aí, que chama A Origens do Totalitarismo, que é uma análise que ela faz de compreensão sobre o nazismo e o fascismo, tá? E Minha ela mãe leu esse negócio, professor. então, eu também já tenho aqui, ele é enorme, mas assim, é fantástico, porque ela escreve em forma de narrativa mesmo, de história, tentando compreender o que estava acontecendo. E aplicando isso na nossa vida, toda vez que a gente relembra a nossa história, ou tenta compreender o porquê daquela situação, você acaba compreendendo e não perdoando, e entendendo o que você vai pegar, então, com aquilo, né, e vai lidar, como você vai lidar daqui para frente com aquilo que você viveu, tá? Então, também cai um pouquinho aí no existencialismo. Para a aula de hoje, eu vou pedir para que vocês participem, então pode abrir o microfone, pode falar, não tem PowerPoint, a gente vai falar um pouquinho mais da história lá do Gregor Samsa. Quem leu, quem assistiu o vídeo, qual seria a palavra que vocês caracterizam ali, a situação do Gregor Samsa, lá do Metamorfose do Kafka? Vamos lá. Eu coloquei inferioridade e ser desprezível. Vamos colocar no nosso chat, então, as palavras que vocês escolheram aí, fica mais fácil? Inferioridade e ser desprezível. Por quê? Por quê, João? O inseto é a metáfora que mostra isso, né? Nunca realizar seus desejos, nunca fazer o que quer para ser e para você ajudar os pais, né? Ele acaba se tornando o que ele sempre já era, como o Forato disse, né? Só ele percebeu que era um inseto. Sim. Roberto, Pode falar, né? Então, peraí, só rapidinho, só retomando o que o João falou, então, ele sempre, na verdade, na vida foi um inseto, ele simplesmente acordou transformado, mas aquilo que ele sempre foi na sua interioridade, ele só externalizou aquilo que ele sentia, né, que esse desprezo pelas pessoas. Ok, muito bom. O Pedro aqui colocou ponto de vista. Como assim, Pedro? que se você for perceber na história, a história só anda quando o ponto de vista de um dos personagens muda. Porque ele só se transformou em inseto porque ele mudou o ponto de vista de eu tenho que trabalhar para o que eu sou. A família só começou a não aceitar ele quando mudou o ponto de vista que ele era humano para um inseto. E assim vai indo. A história só gira em torno disso. Se isso não acontecesse, a história não mudaria. Continuaria a vida como tá. Só que já que eles mudaram, que eles falaram, não, isso não tá certo, isso é tal que, ou não sei o que, isso é... E foi mudando o que eles achavam que era, a história também foi mudando.
Muito bom, Pedro. Ele precisou de ter um insight, assim, um estalo dentro de si para poder perceber, né, compreender a história de narrativa que a gente compreende a nossa vida, compreender o que estava acontecendo. Aí, a partir daquele momento, ele começou a narrar mesmo, né, para poder entender naquilo que ele tinha se tornado, naquilo que os outros tinham influenciado para que ele se tornasse, para poder ter essa transformação. Muito bom, Pedro. Gostei do seu ponto de vista. Obrigado. Roberto, eu posso falar uma coisa? Pode falar, Nicolas. Tipo, eu não sei se foi o que o João disse, mas também, além de ser desprezível, é ser desprezado. Sim, tá, no mesmo sentido, né? Então, desprezo, né? Das pessoas não se importarem com ele e ele ter que fazer tudo para agradar e todas as vontades das pessoas, né? Escreveram aqui também, o João também colocou esquecimento. Como assim esquecimento, João? João Macedo. Eu acho que também, a partir quando ele se tornou um inseto, ele foi desprezado pelos pais, e na parte finalzinho da história, né, mostra que os pais mudaram de casa, foram viver uma outra vida, como se nada houvesse acontecido. Então, ele simplesmente deixou de ser o filho deles quando se tornou inseto, né, ao esquecimento dele. Sim, e também, quando eu li pela primeira vez a Metamorfose, esse esquecimento veio, assim, também como um sentimento de caracterizar, né, a história. Porque a partir do momento que ele não fez mais a vontade dos pais, tipo, ele deixou de ser útil na vida dos pais, entendeu? Então, para que eu vou lembrar dele? Para que eu vou querer ter ele por perto? Então, aí rola esse esquecimento nesse sentido. Enquanto você é útil na vida das pessoas, no sentido de fazer a vontade das outras pessoas, você é super bem-vindo, né? Mas a partir do momento que você não tem mais utilidade, as pessoas te desprezam. Como se o ser humano fosse um objeto que tenha que atribuir determinada utilidade, entendeu? O ser humano não tem utilidade, né? Não significa que ele tem que ser como se fosse um objeto útil, né? Que a gente usa e depois a gente joga fora. Ele é simplesmente um ser humano, né? Então tem essa ideia também de esquecimento, muito bom, João. Aí o Felipe Dias colocou monstro. Cadê o Felipe? Oi. Fala, Felipe, por que monstro? Eu pensei, tipo, porque quando ele se transforma, ele vira o besouro, a barata, e, tipo, aquilo mostra muito de como como passou a ser visto, ele passou a ser visto como um monstro, um inseto, um ser desprezível, um ser que só serve para atrapalhar, um ser que é feito para ser esmagado por nós. Nossa, é triste, né? Assim, uma dúvida também. Quando vocês leram, assistiram aos quadrinhos, vocês pensaram em outro inseto? Porque ele não fala barata diretamente, né? Ou nem besouro. Mas, assim, a ideia que eu tive foi de que era uma barata. Alguém teve alguma ideia diferente? Nos quadrinhos, não, porque ele é ilustrado como uma barata. Uma barata. Sim. Ô, Roberto. Tipo, eu vi uma barata. Tipo, eu lembro, acho que foi na nossa primeira aula online que você falou que, tipo, da questão do inseto ficar virado para baixo e não conseguir se virar, sabe? Acho que foi você que disse. E daí, tipo, eu fui pesquisar melhor sobre isso e, tipo, as próprias baratas mesmas tem esse negócio de, tipo, não conseguir se virar, tipo, quando tá de, tipo, cabeça para baixo, não, cabeça para baixo não. Eu não sei explicar. Você entendeu? Entendi. Sério, Nicolas, você foi pesquisar? Eu nunca tinha pesquisado isso. Não, na verdade, legal. Tipo, eu não fui, tipo, muito bem pesquisar. Eu tava, tipo, mexendo no Insta, assim, e apareceu. Aí, tipo, eu fui, tipo, ver melhor e tava lá, tipo, o negócio do cara, tipo, gravando a barata, que não tava conseguindo, tipo, se virar. Maldade. Professor, Mas... eu pensei num negócio agora, tipo assim, é meio que nessa linha assim, mas é que acho que é meio fugindo um pouco. Sabe, tipo, quando o inseto, ele é um bichinho pequeno, né? E, tipo, ele tá meio que, quando ele anda, assim, ele fica meio que no pé das pessoas, tal. Então, tipo, isso daí meio que significa que ele tá abaixo de toda a sociedade, sabe? Tipo, ele, quando se torna uma barata, ele não tá abaixo só do pé de uma pessoa, porque ele continua no tamanho normal, né? Mas então ele fica meio que na cabeça dele, ou da cabeça das pessoas, ele tá abaixo de todo mundo, sabe? Abaixo do pé da sociedade. Eu pensei numa coisa assim, sabe? E claro que é uma metáfora do jeito que ele se sentia na vida, né? Ele se sentia
uma baixa estima, abaixo de todas as pessoas, e todas as pessoas só usavam ela. O Pedro colocou uma coisa bacana aqui também, que é a gente valorizar só quando pede, né? Apesar que os pais ali nem sentem falta, assim, mas essa questão de valorização de quando pede, né? Que também tem a ver. E tem mais alguém que escreveu aqui no chat. Pode falar, Pedro, se você ia falar alguma coisa, pode falar. Não, é que precisa fazer a elaboração que você mandou? Calma, a gente já faz. Eu ia. Ô, Roberta, Fala, Nicolas. eu acho que já disseram isso, mas eu, tipo, vou falar de novo porque eu não lembro. Tipo, o que o João falou, o que o João acabou de falar também, dele estar baixo, tipo, eu fiz uma reflexão agora que é assim, as pessoas que geralmente, as pessoas que, vamos supor, estão abaixo de alguém, elas são na maioria das vezes desprezadas, entendeu? E Sim, as pessoas que estão acima, e as pessoas que estão acima são desprezíveis, tipo, desprezíveis com as outras pessoas, entendeu? elas Eu que penso, tipo, desprezam, na verdade, né? tipo, elas que, tipo, os que estão acima são os que desprezam, e os que estão abaixo são os desprezados, como os insetos que para nós não valem, tipo, nada, tipo, alguns deles, como a barata, Muito bom. que a gente considera um animal muito, tipo, sujo assim, sabe? O que a gente faz com a É barata? só isso mesmo. Pisa, né? Literalmente. Então as pessoas Isso, é pisam. porque não vale nada. Aí a Ana colocou 3 palavrinhas aí que caracterizam a história do Gregor Samsa, que é agonizante, inautêntico, Ana, que legal, e insuficiente. Você quer explicar um pouquinho cada uma delas? Gostei do inautêntico. Ah, então, prof, tipo, o agonizante foi meio que eu senti durante a história e que eu imagino que o personagem também tava sentindo, tipo, quando eu tenho muita coisa assim com inseto, então, vendo aquela barata, eu me senti, tipo, muito agoniada, eu imagino ele, porque, tipo, você tá preso dentro de um corpo de uma barata gigante, tipo, sem conseguir sair, sem conseguir meio que levantar, se virar, tipo, você tá vivendo como uma barata, você perdeu o corpo que você tinha antes, eu imagino que é muito agonizante, tipo, e a família dele tem nojo dele, tipo, eu imagino que ele devia estar se sentindo assim, e é o efeito que, pelo menos pra mim, passou no livro, tipo, no quadrinho. No começo eu fiquei, assim, muito agoniada com ler aquilo, com ver a barata, com imaginar, só que no final, quando ele tá lá, deitado, quase morrendo, falando, tipo, que ele tá pensando na família dele com amor, eu fiquei morrendo de dó, aí, tipo, eu me senti mal por ter ficado meio com nojo dele. Mas aí, pra mim, tipo, o inautêntico foi meio que o porquê ele virou uma barata. Porque na outra aula você tinha falado que ser autêntico é, tipo, você seguir o seu desejo, você fazer o que você quer e não o que as pessoas, tipo, esperam de você. Aí, ele não era assim, ele era, tipo, o oposto disso. Pra mim, essa foi, tipo, a origem dele ser uma barata. Dele interiormente ser uma barata e depois fisicamente. Sim, e muitas vezes na vida mesmo a gente acaba sendo inautêntico só para ter aceitação na sociedade, né? Sim, sim, foi Sim, tipo isso que ele fez, e pra mim essa foi a origem que eu achei pra ele ser uma barata, sabe? Não foi porque, sim, foi porque ele era inautêntico, ele absorveu tanto o desejo dos outros que ele acabou se tornando o que ele era por dentro, né? E insuficiente foi também o que ele se tornou quando ele virou uma barata, tipo, ele não podia fazer mais nada sozinho, não podia mais viver sozinho. Muito bom, Ana. Gostei também das suas características. Pessoal, mais alguém aí quer colocar as características do livro? Esse livro também vai ser trabalhado com o professor Arnaldo. Ele vai trabalhar na aula dele também. Por Aí, que você fez isso, Roberta? ele já falou do livro, Nicolas? Não. Tá. Porque assim, como é redação, né, ele precisa às vezes de algumas ferramentas e vocês vão começar, vocês já estão no 9º ano, né? E vocês vão começar a perceber que muito daquilo que a gente discute nas aulas, não, nem tanto no Fundo 2, mas isso acontece no ensino médio. Daquilo que a gente discute nas aulas de filosofia são ferramentas para você fazer uma boa redação, para você ter uma boa argumentação. Então, por isso aí que eu, conversando com o Arnaldo, eu falei assim, Arnaldo, no 9º ano, a gente estava falando de existencialismo, nem ia trabalhar tanto o livro do Kafka assim, mas rolou uma discussão bacana, a gente deu continuidade, e aí ele falou, pô, legal, e ele adora o livro também. Então, aí ele vai também trabalhar um pouquinho com vocês esse livro, mas eu falei que eu já ia também passar uma elaboração em cima disso, tá? Mas a nossa Roberta, elaboração não é longa. Diga, Nicolas, é bem simples. Fala, Nicolas. eu acho que, tipo, agora repensando assim, eu acho que vai ser até muito legal trabalhar com o Arnaldo, porque ele, tipo, é uma pessoa muito, ele é muito reflexivo. Então, acho que, tipo, vai dar pra gente fazer uma reflexão muito boa de tudo que a gente estudar, entendeu?
Sim, sim. Então, e o Arnaldo é muito parceiro, assim, a gente conversa bastante, né? E ele precisa desses temas de redação, na verdade, para trabalhar com vocês um pouco mais já elaborados, porque o nono ano, né, da turma de Osasco consegue já pensar, eu acho que de uma maneira um pouco mais reflexiva, que aí já é quase que o pezinho ali no ensino médio mesmo, né? E eu acho bacana a gente fazer essa interdisciplinaridade. E ele é bem parceiro, assim, sabe? Tudo que eu falo, assim, ele topa, vamos, ou então ele me dá dicas também. Então, eu acho bacana a gente trabalhar juntos. E aí vocês veem, também a questão da filosofia na prática, né? Além dela ajudar a gente a pensar na nossa própria vida, assim, no nosso próprio mundão, também serve de uma ferramenta aí para argumentação e redação, tá? Fala, Nicolas. Posso só falar mais uma coisinha, só para, tipo, complementar meu pensamento? Tipo, falando com o que a Ana disse, eu não sei se foi bem que eu entendi, tipo, de ficar, tipo, de chegar no final e acabar ficando com dó. Eu acho que isso talvez, tipo, pode ser até um intuito do autor de, tipo, de mostrar a vida do cara lá e daí a gente, tipo, ficar, tipo, com nojo dele, tipo, falar, nossa, como ele é, tipo, como ele não serve pra nada e daí chega no final e mostra que, tipo, a gente meio que julga as pessoas e a gente despreza elas, sabe? E daí, tipo, a gente acaba tendo dó no final. Sim, sim. É bem essa ideia mesmo, né, de valorizar o outro. Lembrando que é exatamente nesse período que ele escreve que os direitos humanos estão sendo consolidados, né? Então dá para a gente aplicar até mesmo quantos povos aí, quantas comunidades a gente não trata como se fossem insetos também, né? Não só pessoas, mas conjunto de pessoas também. Então é importante a gente pensar sobre isso. Kim, eu preciso te comentar, eu adorei a sua foto, tá? Parece a Princesa Leia, a sombra da Princesa Leia. A Gabi Soares tá aí? Soares não tá aí? Não? Então tá. Parece a Princesa Leia. Muito fofa. Seguinte, pessoal, como que vai ser a nossa elaboração? Vocês pegaram várias características, aí a gente falou também de como que o livro do Kafka reflete um pouco a sociedade contemporânea, né? A gente ainda trata determinadas culturas, determinados povos, determinadas comunidades como um conjunto de baratas e também trata as pessoas como baratas. Então, vocês vão ter que fazer, uma reelaboração muito simples, é só um parágrafo, tá? Só que é um parágrafo argumentativo, você vai ter que argumentar, desenvolver sua ideia naquele parágrafo. Então, você vai ter que ter a capacidade de sintetizar suas ideias e de desenvolver também, deixar claras suas ideias. Como que você vai fazer essa reelaboração? Você vai pegar especificamente tipo de povo, um tipo de pessoa, tá? Você pode falar sobre as meninas do baile funk. Então, os meninos do tráfico de drogas, ou então a questão da obesidade também é muito desprezada na nossa sociedade. Aquela pessoa que tem a característica de nerd é desprezada na nossa sociedade. Aquela característica de um grupo de pessoas, ou de uma pessoa especificamente, que a gente acaba desprezando, que a gente acaba maltratando. Você vai pegar uma só na nossa sociedade e vai relacionar com essas ideias que vocês jogaram aqui sobre as características do livro do Gregor Samsa, que é o desprezo, a questão da inautenticidade, a questão de você usar a pessoa e depois jogar fora como se a pessoa fosse passível de uso, né? Então, você vai pegar essas características que vocês levantaram e argumentar sobre esse ponto específico que você pegou da nossa sociedade. Pode falar dos idosos, né? Quantos idosos não são esquecidos pelas famílias e esquecem toda a vida que eles tiveram? E também muitos idosos fazem a vontade da família só para poder ser aderido ali na família, não ser esquecido. Então, dá para você pegar diversos pontos aí da sociedade para trabalhar essa questão, mas vocês vão escolher um só, tá? Fala, Pedro. Roberto, pode pegar o aluno EAD? Como assim, Pedro? A gente pega e a gente fala que agora na maioria das vezes é só fazer mais coisa do que tem, assim, tipo, por exemplo, no início da quarentena, quando não tava tendo essas aulas, nossa senhora, Roberta, tinha lição pra 2 semanas que não dava um dia. Pode Não, é falar zoeira, também. não vou fazer isso, não dá pra fazer uma palavra muito grande. Mas eu sei que é uma crítica de todo mundo, Pedro. Na verdade, acho que as primeiras 2 semanas foi uma adaptação para todo mundo, né? A gente esqueceu um pouco que vocês têm 300 mil matérias, vocês ficaram super sobrecarregados. Esquecer um pouco que você tem vida. E a gente também, sabia?
uma aula que eu demoro, 40 minutos para preparar, meia hora para preparar, eu tava demorando 4, 5 horas, assim, tipo, loucura. Pemba. Porque eu Loucura. tinha que montar um PowerPoint, pensar numa narrativa no PowerPoint que eu ficasse clara, gravar, baixar o vídeo, assistir, aí carregar o vídeo na plataforma do YouTube. Gente, era um puta trampo. Nossa, ainda bem que agora a gente tá assim. Fala, Oi. Assim, eu não entendi muito bem uma coisa dessa elaboração. Vamos supor, eu gostaria, acho que, de falar de mendigos, porque, tipo, são pessoas que são muito julgadas e, tipo, eu acho que são uma das pessoas que são mais desprezadas no nosso mundo hoje em dia. Pode. Aí, Mas tipo, pode falar. aí, tipo, o que eu queria saber é, tipo, como que eu vou falar deles? Eu tenho que relacionar a história lá com o que acontece, Não ou é só falar? necessariamente a história, Nicolas, tem que relacionar as ideias, né, que a gente levantou, as características. Ah, Por exemplo, você pode colocar, a gente vê muito morador de rua, por exemplo, na região da Paulista, na região do centro, onde, ao mesmo tempo, também tem muitos trabalhadores, né? Então, você pode colocar que as pessoas no seu trabalho, como elas estão tão presas à rotina, elas não enxergam, ou fazem que não enxergam, né, aqueles moradores de rua, simplesmente passam e desprezam, como se fossem mesmo que peças que seja... atrapalham, incomodam, porque a gente sabe que eles estão lá, mas a gente também não faz nada, a gente tenta fechar os olhos ou desprezar, né, quando passa por eles. E mesmo que, como você disse, mesmo estando, tipo, próximo de um lugar que você convive sempre, Sim, os insetos que é o são lugar de trabalho, Uhum. que é o lugar de trabalho dele, tipo, eles vão todo dia para aquele lugar, vêm e, tipo assim, eles nem tentam ajudar, alguma coisa assim, entendeu? Exato. Aí vocês podem Vamos colocar supor, também nesse dar uma parágrafo comida. argumentativo da questão da barata mesmo, do inseto, vocês podem escrever, tá? A Júlia colocou aqui, cadê? Ô, Roberta, rapidinho, a Soares tá aqui sim, viu? Eu vi que ela colocou aqui. Ai, Obrigada, professora, Mari, pelas fotos. Foram fofas. pode falar dos alcoólatras, porque eu acho que Pode. eles são mais desprezados que todo mundo. Pode. Drogados, sei lá. Sim, a Júlia colocou também a questão da homofobia, também pode, né? Muitas pessoas ainda tratam o homossexual como se fosse um incômodo, um inseto que tem que ser pisado e jogado de lado na nossa sociedade, também pode. É a classe social que você acha que é mais desprezada aí. Você vai escrever um parágrafo só argumentativo, pode falar da questão do inseto. E como é um parágrafo, dá tempo de fazer exatamente agora. Por isso que Portuguesa Futebol Clube, pode falar sobre Palmeiras também, né? Insignificante e tal. Então, pode fazer agora, o pessoal já tá lá no nosso Google. Boa, Roberta. Boa, Roberto, você foi da hora. Um parágrafo curto, então dá tempo de fazer agora e eu fico aqui com vocês enquanto vocês fazem. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Já tá lá no Google Class, vou pedir para todo mundo ir para lá, então. Já fazer agora, um parágrafo só, fazer essa crítica, e aí qualquer dúvida, eu tô aqui. Tá? É para fazer e já enviar já, né? Sim, pode fazer agora. Por isso, porque assim, como vocês estão super sobrecarregados, não fica com uma atividade a mais. A gente faz juntos agora, tá? A caneta ou lápis? Deixa eu ver a pergunta que o Flenzo colocou. Qual que mesmo? Melhor, né? Corinthians, né, Roberto? Se precisar te mandar à tarde, pode? Moleque! Pode, Laura. Tá bom, obrigada. Tá? Roberta. Deixei uma semaninha. Fala, a caneta? Tipo, a caneta, lápis, como é que eu tenho que começar? Tá. Você pode escrever tanto direto lá no Google Class mesmo, naquele campo de comentários, sabe? Da tarefa. Pode colocar direto mesmo, porque é um parágrafo, não tem problema. Ou se você quiser fazer no seu fichário, tirar foto, é só enviar também naquele campo tarefa que eu criei. Abriu agora para vocês. Acabei de ver, professor, acabei de ver. Tá, eu já coloquei lá, já para você. Acho que eu vou adicionar um comentário mesmo, tipo, aí você vê lá, já que é um parágrafo lá. Tudo bem, é só um parágrafo. Claro que não é um parágrafo, não é uma linha, né, sim. gente? Essa reelaboração é o quê, professora? Essa reelaboração que você mandou no... É isso que eu pedi para vocês fazerem agora. Tá, beleza. Esse parágrafo argumentativo. Ô, Roberta, rapidinho. Tipo assim, se você
Na hora que você for ver meu texto e ver que tá sem letra maiúscula, é porque eu desativei no meu celular, então não é porque eu não sei escrever direito, viu? Ô, Nicolas, faz direito, vai. Não, é sério, é porque eu tirei o negócio de letra maiúscula e não vai. Faz minúscula. Tá, Ô, professor, eu É. vou escrever numa folha e mandar foto pra você, pode ser? pode, tanto faz. Eu vou fazer a mesma coisa, Tá mas bom? ideias foi melhor numa folha. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então eu tô aqui, qualquer dúvida é só perguntar, tá? É um texto bem poético, professor. Você anda poético, Ju? Eu sou poético, professor, lógico. Ô, Roberta, Toma. Pode falar? precisa, tipo Acácio, assim, pode falar. eu. Precisa, tipo assim, ficar relacionando com a história em quadrinho ou só fazer sobre o mundo real? Fazer sobre o mundo real, mas usando as características que a gente pegou, né? A questão Ah, do tá. Beleza. descrito, Ô, da Roberto, autenticidade. Pode falar, Nicolas. você não sabia que o João era mó poetista, ele é mó romântico. Ele começa a conversar com uma menina, ele Nicolas, escreve eu quero ver, poema. eu quero ver seu parágrafo também, Nicolas. Vai lá. Começa a conversar com quem? De ideia, professor. Tudo bem. Pessoal, alguém não colocou o nome e o número I, se é do nono A ou do nono B, na chamada, que eu vou parar a gravação aqui agora, já que a aula, né, a gente vai terminar a tarefa aí. Ok, Pietrinha. Mais alguém? Assim eu já paro a gravação para ficar salvo. Nossa, tem aluno chegando agora, é sério? Quem, professora? Quem? Isso, Gi, exatamente, para escrever, pegar um ponto na nossa sociedade e mostrar como que as características que a gente desenvolveu do livro da Metamorfose do Kafka se aplicam nessa questão da nossa sociedade dos dias de hoje. Tá, Gi? Roberto, Pode falar. como escreve o nome desse autor que eu queria, tipo, citar aqui? Kafka, vou escrever aqui no chat. Tá, obrigado. O personagem principal é o Gregor Samsa, né? Você pode escrever o nome do personagem também, por favor? Bom, Obrigado. pessoal, qualquer dúvida eu tô aqui.